Boa tarde a todos. Eu sou Ana Paula, analista de mercados da F-News, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado de milho e de trigo, que tem mostrado grande variação nas últimas semanas e com novidades no dia de hoje. Até ontem a gente tinha uma semana predominantemente negativa para as commodities, tanto na Bolsa de Chicago quanto na Bolsa de São Paulo. E hoje a gente teve uma boa reação no mercado, tanto para milho, trigo e soja, e em resposta a um grande volume de informações positivas que foram divulgadas especialmente hoje. Em Chicago, o que a gente observou é que milho e trigo estão registrando uma boa alta proporcional para as duas commodities e subiram, impulsionados principalmente pela divulgação do relatório de exportações do USDA, feito hoje, que foi novamente muito expressivo em termos de venda ao exterior. Então, as exportações americanas, que já vêm forte desde o começo de agosto, registrando números bastante elevados, hoje superaram novamente as expectativas do mercado e consolidaram mais uma vez a perspectiva de que os Estados Unidos realmente vai retomar uma posição bastante forte no mercado mundial. Para o trigo, a gente teve, ao longo dessa semana, praticamente 1 milhão de toneladas exportadas, enquanto que para o milho esse volume chegou próximo a 1,8 milhões de toneladas. Então, superou as expectativas e continua superando os resultados observados nas semanas anteriores, que também já eram muito positivos. Além desses dois fatores, que foram os principais fatores de alta do mercado, desses dois mercados hoje, a gente também teve no caso específico do trigo, uma renovação das expectativas de que a Rússia precise realmente importar grãos nessa safra, algo que ela não faz já há muitos anos, e se faz a um volume muito inexpressivo de grãos que ela adquire dos demais países produtores. Isso ocorre porque essa época agora, além da colheita da safra 2010-2011 de grãos, principalmente do trigo, a gente tem o plantio também da safra de inverno no país. E assim como a seca afetou a safra 2010-2011, começa a interferir também no plantio da próxima safra. E a importância disso é que 65% praticamente do trigo russo é plantado nesse período agora, principalmente no mês de setembro, se estendendo até o novembro. Então, a gente já teve algum registro de chuva, na Rússia, principalmente na porção oeste do país, mas ainda não é suficiente para garantir uma safra boa. Além disso, a gente teve hoje também no mercado internacional a divulgação do último relatório do Conselho Internacional de Grãos, que trouxe números positivos tanto para o trigo quanto para o milho, no caso para as cotações, para a elevação das cotações. O Conselho reduziu em 7 milhões de toneladas a safra de trigo desse ano safra 2010-2011, e projetou então que ela fique em 144 milhões de toneladas. O motivo da redução é o que a gente tem acompanhado nos últimos, principalmente nesse último mês, que é realmente a quebra da produção na Rússia e nos demais países que compõem o bloco do Mar Negro. Para o milho, também houve um positivismo quanto a esses números divulgados, mas a gente teve isso em relação só aos estoques, que ficaram praticamente estáveis em relação ao último relatório, apesar de um aumento de 6 milhões de toneladas na produção dessa safra, que deve chegar a 829 milhões em todo o mundo, milhões de toneladas em todo o mundo. Mas com o consumo proporcionalmente aumentando junto com essa produção, a gente tem uma estabilidade nos estoques, o que acabou também influenciando positivamente as cotações.
Então, o que a gente pode dizer de projeção para, pelo menos até o final do ano, que é quando o mercado realmente começa a processar todos os dados, tanto de perda quanto de produção das safras em geral, a gente continua com uma previsão otimista. O mercado de trigo, principalmente, continua em tendência de alta. Possivelmente a gente não chega ao pico de $8 por bushel que a gente viu na Bolsa de Chicago, principalmente no final de julho, mas a gente tem sim a tendência de alta do mercado. Isso está afetando em proporções menores, mas continua afetando o mercado brasileiro também, e a gente já tem bons resultados contra a elevação de preço e perspectivas para essa nova safra que começa aqui no Brasil e que já está praticamente na metade lá no Hemisfério Norte. É isso e uma boa tarde a todos.